Conversas de Sucesso. Apresentação: Rogério Mendelski. Bom dia, ouvintes! Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucesso. Estamos na frequência de 101,3, estamos no site radioguaíba.com.br e a nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, o Jefferson Gomes, o Geórgio Latino Brum, Luciano Pepão Vargas e Cleiton Lopes. Produção do programa Otto Bede, gerência de jornalismo Rafael Sequim, direção-geral Claudinei Girotti. O nosso convidado de hoje é o deputado federal do Partido Republicano, o deputado Carlos Gomes, mas teve esses últimos anos aqui, nos últimos 3 anos e meio, secretário de Habitação e Regularização Fundiária. E foi uma gestão muito, digamos assim, muito perturbada, porque tivemos nesse meio da gestão aí a tragédia da enchente, das enchentes, porque foi enchente no Vale do Taquari, Porto Alegre, enfim, o Rio Grande ficou muito abalado. E ele fez um levantamento aí teve que deixar a secretaria, porque vai concorrer à reeleição, dos prazos de desincompatibilização, e voltou para Brasília, o secretário Carlos Gomes, deputado federal Carlos Gomes. Bom dia, deputado, prazer em recebê-lo aqui. Bom dia, Rogério, bom dia a todos os nossos queridos amigos guaibeiros, e que bom estar aqui falando contigo de uma experiência que nós tivemos. Eu quero aproveitar já para agradecer também. É isso exatamente, vamos entrar. Isso, aproveitar para agradecer ao governador que me deu essa oportunidade, me convidou para ser secretário, e ele costumava dizer que se eu soubesse o tamanho das enchentes que viriam, talvez eu não teria aceitado o desafio. Mas eu costumo dizer, Rogério, que o Deus que te dá a missão, ele dá a condição também de levar adiante esta missão. Então foi uma missão honrosa, sim. Muito trabalho, muita dedicação, muita cooperação técnica para chegar aos resultados que nós alcançamos à frente dessa pasta. E eu sempre agradeço a todo o corpo da secretaria, os técnicos, que vai desde a pessoa que atende, como também os engenheiros, arquitetos, que trabalharam afinco para poder gerar esses números e os resultados para a nossa população. Bom, o secretário Carlos Gomes, ele mesmo diz: eu assumi para dar andamento à recuperação dos municípios que já tinham sido afetados por eventos climáticos, mas especialmente por enchentes em setembro de 2023, novembro de 2023, e aí vem final de abril, maio de 2024. Aquelas pequenas tragédias se transformaram numa tragédia que o Rio Grande jamais tinha vivido, deputado. Exatamente. Sabe, Rogério, quando a gente chegou na secretaria, no dia 8 de novembro de 2023, de fato foi para já cuidar dos efeitos daquela de setembro. Claro. E aí começamos a modular programas dentro da secretaria, tanto para mitigar e ajudar as famílias que já estavam em abrigos, claro, precisando de casa, e também olhando para o futuro, porque a gente não sabe quando seria a próxima. Claro. E aí, a próxima veio em maio, que a gente não esperava daquele tamanho, aumentando, né, o tamanho do desastre, de pessoas desabrigadas, necessitadas, que perderam suas casas. Então, esse foi o cenário em que nós nos deparamos para fazer frente e fazer as políticas. Mas, como eu disse, como nós já chegamos na secretaria com o olhar de buscar soluções inovadoras, rápidas para os modelos convencionais, foi menos traumático nesse sentido, porque já chegamos com essa visão. E aí começamos a trabalhar a questão na época, as casas modulares, transportáveis, já para poder tirar as famílias que estavam em abrigo coletivo, com seu emocional, sua saúde mental abalada, sem nenhuma privacidade alguma. Então já começamos a produzir esses módulos, que na época o governador determinou que fossem
chegou à necessidade de 625 módulos, que foram distribuídos em mais de 10 municípios. E que, tudo ali na região do Vale, praticamente, né? Sim, no vale, a maioria no Vale do Taquari, claro. Mas também teve Rio Pardo, claro, Rio Pardo, claro. Triunfo, São Jerônimo, claro. Que foi a área de inundação. E aí foi possível fazer o esvaziamento na época desses abrigos coletivos. E ao mesmo tempo, já identificando através dos municípios áreas seguras fora desta mancha de inundação, para começarmos a construção das casas definitivas. Paralelo a isso também, começamos a trabalhar um programa que possibilitava aquelas famílias que também estavam morando em área de risco comprar seu imóvel, seu primeiro imóvel. E aí performamos o programa chamado Porta de Entrada, em que o Estado entrega para as famílias R$20 mil para ajudar na entrada do financiamento da compra do seu imóvel. Esse programa, Rogério, foi possível durante 2 anos, 1 ano e meio, o Estado ajudar até a minha saída da secretaria, 9 mil famílias a comprar o seu primeiro imóvel. E no total, no estoque de 13.500, vai chegar a 14 mil contratos em que o Estado vai ajudar a subsidiar. Então, até a minha saída, 9 mil famílias já tinham fechado o contrato, já tinham recebido recurso lá na conta para poder fechar esse contrato. Mas isso é um programa, né? Isso é um programa chamado claro. Porta de Entrada. Porta de Entrada. Isso, em que o Estado ajuda a comprar. Porém, fora isso, já tinha casa em construção, já tinha mais de 1.700 convênios com municípios construindo casas e, fora isso, também teve a modalidade calamidade, que num chamamento público chegou um pedido ali de mais de 4 mil, mas depois foi decantando isso e ficou ali em 2.600 unidades, fora os 1.700 que já estavam em andamento. Isso aí faz um total de mais de 4.500 unidades habitacionais em que o Estado estava ajudando a construir. Fora, repito, outros 9 mil que ajudou a adquirir, a comprar o imóvel. Todas as ações da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, ao final do governo Leite, estará entregando mais de 20 mil chaves, às famílias gaúchas. Isso tanto em área urbana como também rural. Isso dentro desse programa só do governo, porque quando o senhor assumiu a secretaria, já tinha um déficit habitacional consolidado, vamos assim. Sim, o déficit habitacional é muito grande em todo o Brasil. Pois é, não é assim. No Rio Grande do Sul, os últimos dados assim dava conta de 220 mil. Vê só. Desses 220 mil, 110 mil, 115 mil são pessoas que pagam aluguel. Ou seja, e para esse aqui, nós disponibilizamos aí através do governo do Estado esses 14 mil contratos para que elas pudessem transformar o que ela paga de aluguel na prestação do seu imóvel. Aí vem a questão do programa para ajudar no financiamento da aquisição do seu primeiro imóvel. E no rural também, Rogério, nós fizemos uma política integrada, porque foi identificado através de algumas entidades que trabalham no rural, que mais de 600 unidades foram destruídas, casas destruídas na área rural. A enchente lavou tanto o urbano quanto o rural. Claro. E o governo federal liberou recursos para a compra de material para que essas famílias pudessem reconstruir suas casas, mas não tinha recurso para a mão de obra. E aí nós liberamos também um ticket de 20 mil para auxílio na mão de obra para a construção dessas casas. E dessas 600 unidades, já foram entregues mais de 300 unidades, ficaram prontas também no rural. Em que área rural, em que posição do nosso estado aí? Olha, interior de Rio Pardo, interior de Cachoeira? Exatamente. Em todos esses municípios em que houve alagamento, destruição. Ali é uma área de maior zona rural, por isso que eu citei, o senhor falou Rio Pardo ali, Cachoeira, né? Isso. Do que os minifúndios do Vale do Taquari. Vale do Taquari, em várias regiões foram construídas, tá? Inclusive, eu tive lá pro lado
de Seberi, lá também teve casa rural destruída, porque a destruição foi muito grande. Sim, foi uma coisa assustadora, né? Assustadora. Então, tanto no rural quanto no urbano. E tem um programa especial, Rogério, que foi muito emocionante a gente colocar de pé e ver os resultados que o programa produziu. O nome do programa é Projeto Terra Eu Sou Coab. À época, nós apresentamos o projeto, pedimos ajuda ao nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, que deu seguimento, e a doutora, saudosa, querida doutora de Direito, juiz de Direito, Laura Uma, ao lado do doutor Felipe Lumet, compraram a ideia, e nós fizemos um termo de cooperação, Estado e Tribunal de Justiça, para que eles pudessem nos ajudar nos emolumentos, junto aos cartórios, para regularização dos imóveis da extinta Coab. Chegando na secretaria, me deparei com mais de 600... Eu imagino. Coab, lembra? Era um outro assunto que eu queria falar. Eu lembro Coab, voltamos a BNH, financiamentos. Meu Deus do céu. Era a Companhia de Habitação do Rio Grande do Sul. Que era parceira do BNH, né? Exato. E aí, Rogério, me deparei com um quadro de mais de 62 mil imóveis. Meu Deus do céu. Ainda em nome do Estado, desses 52 mil, talvez 55 mil já quitados pelos compradores, mas ainda em nome do Estado. E eu fui ver por quê que esses imóveis ainda estavam em nome do Estado. E me deparei porque a razão maior era porque essas famílias, com todo o seu esforço, pagavam as prestações, quitavam o imóvel, mas ao final lhe faltava um fôlego financeiro para poder pagar cartório, as despesas de cartório, o ITBI, a transferência para o nome deles. Claro. Às vezes chegava a 5, 6 mil reais e eles já não tinham mais dinheiro. Claro. E aí foram deixando o nome do Estado. E nisso aí o Tribunal de Justiça nos ajudou, o Exército fez parte do mutirão, Defensoria Pública, Ministério Público, as prefeituras, os cartórios registrais notariais, um grande mutirão. E aí nós separamos em 2 lotes, colocamos no primeiro lote dos mutirões 30 mil unidades em 12 municípios, nos maiores, e aí já entregamos mais de 1.000 escrituras desse primeiro mutirão, e isso segue, os mutirões seguem, as pessoas desses núcleos onde estão esses imóveis estão em contato com a Secretaria de Habitação dos municípios, levando a sua documentação para continuar a regularização. E ficou mais 30 mil para um segundo momento regularizar. Mas eu quero dizer para ti que eu me deparei, porque são imóveis de mais de 30, 40 anos, e a maioria dos beneficiários hoje são alguns originários, mas a maioria são filhos e netos. Eu me deparei muito com pessoas de 60, 70 até 80 anos que esperavam há 30, 40 anos regularizar isso. Isso eu vi em São Leopoldo, Canoas, Santa Maria, Uruguaiana, Bagé, Pelotas, Rio Grande. Ou seja, a emoção das pessoas que diziam: eu pensei que fosse morrer sem ter a escritura e deixar isso como herança para os meus filhos. Então, foi um programa que emocionou a todos que participaram do mutirão para auxiliar, como também os beneficiários. Me diga uma coisa, nós estamos conversando com o deputado federal Carlos Gomes, que foi secretário de Habitação e Regularização Fundiária. Ainda esse processo continua de regularização? O processo continua. Pessoas continuam escriturando o seu imóvel? Elas continuam, sim. Onde o mutirão passou, continua o fluxo dos moradores procurando as secretarias para levar a documentação para regularizar. Então eu digo que foi diferente, foi inovador e está libertando essas famílias dessa condição de ter o imóvel, pagou pelo imóvel, mas não tem a escritura do seu imóvel. E um outro programa também, Rogério, que eu me identifiquei muito, porque na minha infância eu sei o que é não ter casa própria, sei o que é morar numa casa que não tem um banheiro digno, é aquela casinha lá no fundo do pátio, sem condição nenhuma. E tem um programa chamado Nenhuma Casa Sem Banheiro, em que o Estado ajudou a mais de 1.400 famílias a construir um módulo sanitário digno. Olha só. E às vezes, Rogério, eu visitei cidades e casas
Tem casas que eram boas, mas de fato faltava um banheiro digno. E outras que a melhor parte da casa passou a ser o banheiro, e a partir do banheiro ela se sentiu com a autoestima tão elevada que ela começou a melhorar todas as demais casas a partir do banheiro. Sabe, deputado, não interrompendo, mas acrescentando, eu lembro que quando o BNH foi lançado, eles tinham uma publicidade simples, mas que dizia tudo. Casa própria, a base de tudo. É a base de tudo. E né? É tudo, né? Tudo se vê isso aí. É que eu digo que a casa, Rogério, o teu lar próprio é a estabilidade da família. Sim. Porque quando a pessoa paga aluguel, ela já vira o mês com essa angústia. Eu já tenho que pagar o meu aluguel. Se ela tem um emprego fixo, menos mal, porque ela já sabe o que tem de onde tirar. Está separado do orçamento. E quem não tem renda fixa? Ela tem que levantar, doente, com saúde, ela tem que trabalhar porque sabe que está devendo já o aluguel. Então, já é uma estabilidade mínima econômica, emocional desta família. Então, de fato, eu entendo que a base de tudo ter o seu primeiro imóvel. Trabalhos na antropologia social muito interessantes, e quem é um habilidoso, um mestre nisso aí é o Roberto da Mata, onde ele tem um livro chamado A Casa e a Rua. É muito interessante o contraste que ele faz nesses dois mundos, onde a casa você é o cidadão, você é a pessoa reconhecida, você é o chefe. Na rua você é um anônimo. Mas então ele consegue estabelecer essa separação. É uma referência, cara. Claro, a referência de tudo, a base de tudo. Por isso que eu lembrei. É muito interessante como a casa própria é importante na vida de todos nós, mas do brasileiro mais do que nunca. São os dois endereços, né, o Rogério, que traz dignidade para a pessoa. É o teu CEP e o endereço do teu trabalho. Sem dúvida. Em que tu não depende de ninguém, de governo. Não, eu dependo das minhas habilidades, da minha capacidade, sobrevivo do meu suor. E isso dá para as pessoas essa liberdade de ter, comer, viver como quiser, porque ela produziu essa autonomia financeira. Então, eu costumo dizer que são dois endereços que trazem dignidade, o do trabalho e da sua casa. Aliás, a sua secretaria, quando foi criada, e eu lembro bem, ela foi criada em 1959 pelo governador Leonel Brizola, não existia. Ele era a Secretaria do Trabalho e Habitação Social. Olha, esse era o nome da secretaria. Juntava tudo, né? Os dois endereços. Você está falando, por isso que eu lembrei, nos dois endereços, Trabalho e Habitação Social. Mas quantos anos, então? 3 anos e meio? Mais ou menos? Nós, na secretaria? Não, Rogério, apenas 2 anos e 2 meses. Claro, então novembro de 2023, 23, 24, 25, sai agora, dia 5 de fevereiro deste ano. 3 anos e meio, começar no primeiro dia e sair para desincompatibilizar. Então, veja que tudo isso foi criado, produzido em 2 anos e 2 meses. E nós sabemos, para construir uma casa, a depender, leva 1 ano e meio, 2 anos. E como a gente optou por métodos mais fabris, mais rápido, então a resposta ela começou a andar bem melhor em função da metodologia da construção das habitações. E na sua secretaria, ao longo de todos os governos, nunca foi muito privilegiada com verbas. Tinha que estar brigando, os titulares tinha que estar... Mas eu vi aqui que chegou a 1 bilhão de investimentos. Eu acho que 1 bilhão eu acho que deve ter passado um pouco, porque precisou de muitos recursos, tanto para auxiliar municípios que já não tinham mais áreas para construir casa, para adquirir áreas. E além das áreas, não tinha infraestrutura, passar recursos para a infraestrutura. Isso seria um programa normal. Aí vem a tragédia no meio, né? Exatamente. Então, tivemos que adquirir áreas, passar recursos para os municípios para fazer a infraestrutura, urbanização dessas áreas, porque eram glebas e tem que transformar em loteamento. E também a autorização para a construção das casas foi um trabalho, de fato, de início, como dizer assim, de cabo a rabo, porque tinha que ser do loteamento da gleba até a entrega das chaves. Então, gerou sim esse montante em função da necessidade que, infelizmente, a catástrofe nos trouxe. Mas, graças a Deus, performamos os programas, está seguindo. E eu acredito, e outra coisa, os programas que estão na secretaria, eles estão em lei, portanto não é apenas um decreto, o governador
sempre apoiou que fosse programa de Estado e não de governo, porque Claro. de Estado ele permanece, Perfeito. independentemente que mude o governo, os programas ficarão à disposição da sociedade. E eu acredito que fizemos tudo o que podíamos fazer Agora, dentro do espaço, das condições que deixa-me lhe perguntar uma coisa, deputado Carlos Gomes. No meio desse projeto que o senhor assumiu, não esperava essa tragédia, qual foi a participação do governo federal? Ele correspondeu? Tudo que o governo federal prometeu, ele está entregando, entregou, fica faltando alguma verba, algum auxílio importante para concluir esse projeto aí de habitação? Olha, Rogério, assim, eu não acompanho bem de perto a eficiência e o fluxo dos programas do governo federal. O que alguns prefeitos, e aí tem que saber também se confere ou não, queixa que ficaram algumas famílias de fora do cadastramento do compra assistida. Ou seja, o governo comprava os imóveis e passava para as famílias necessitadas. Fora isso, eu não... Bom, mas com relação ao compra assistida, às vezes não é o governo que falhou, foram as pessoas que não se inscreveram. Exatamente. Ou as prefeituras que não... As prefeituras que não escreveram, as que não famílias, escreveram. Isso, deixaram isso, famílias de também fora, tem isso, também né? aconteceu. Nós temos que ser justos na colocação. Aí não dá para atacar. Olha, o isso. governo não mandou dinheiro, não mandou, porque não tinha relação, provavelmente. Né? Exatamente. Então, eu penso aí que depende de analisar, fazer uma apuração junto aos prefeitos para saber se ficou alguma coisa para trás e ver se é possível ainda recadastrar essas famílias para o governo federal atender. Mas, repito, eu não tenho números. E eu lembro aí que o governo federal reabriu prazos. Deu, não sei, 2 ou 3 vezes, né? Olha, não entregaram, tinha que entregar até... Porque também tem que ter o planejamento financeiro, orçamentário. E eu lembro que o governo federal reabriu esses prazos. E aí tem que ver se os prefeitos realmente cumpriram ou não, né? Mas eu penso, Rogério, que assim como as casas... Porque assim, houve promessa de não deixar ninguém para trás. Isso aí. Bom, se ficou alguém para trás, aí, na minha opinião, aí entra até o trabalho já agora da bancada gaúcha. Feito o levantamento, ficou pessoas sem casas para trás, ficou pessoas, áreas sem reconstruir. Aí entra a questão da bancada gaúcha, junto ao governo do estado, junto aos prefeitos, levar essa reivindicação e, se for o caso, o governo federal permitir que o estado, ao invés de voltar a pagar o ano que vem a parcela da dívida para a União, continue usando para reinvestir, para atender essas pessoas, para não deixar para trás. Porque... Não, o senhor está lembrando um assunto importante aí, porque agora, a partir do ano que vem, em tese, dentro dos contratos, recomeça o pagamento do parcelamento da dívida. Os 3 bi, alguma coisa. O governador já falou da possibilidade de dar mais um prazo, né? Seria, não sei se ele está conseguindo ou não, mas essa ideia é importante. Esse dinheiro que deveria ser pago, aplicar digamos, no fim desse projetão de dar casa para todo mundo, porque as pessoas têm o direito à casa própria, né? Exatamente. Casa, como também as outras políticas que não foram concluídas. Sim, rodovias, etc. Exato. Etc, né? Então é importante estar no radar, porque como a destruição foi tão grande e não dá para construir tudo que vai precisar construir em 2, 3 anos. Claro que não. Claro. Entendeu? Só quando se fala em diques, em cinturões, em sistema de proteção de cidades, né? Então tudo isso vai levar tempo. Bom, será que os dinheiros estão garantidos para isso? Para ser feito no tempo necessário que essa obra exigirá? Então são perguntas que nós temos que fazer e deixar no radar que, sendo necessário, como eu acredito que será, vou falar com o governo federal para que possa continuar permitindo que essas parcelas, ao invés de serem pagas para o governo federal, possam ser para investido. Assim, já estamos nos encaminhando para o final, mas um número aí que se falou muito, o prejuízo total da tragédia chegaria a 100 bilhões? 80, 100 bilhões? Olha, é difícil de calcular, não há dúvida, né? Rogério, é um número assim que, se apertar, ele pode gritar para cima ou para baixo. Isso, claro, é isso aí. Então, eu não sei dizer, quantificar se realmente... Posso dizer que na área da habitação teve essa destruição toda e que esse 1 bi que já está previsto em investimento, se não atender a tudo, atende quase tudo.
pode ficar alguma coisa assim, mas que depois o governo pode atender. Agora, nas outras áreas que requer muito recurso, principalmente... Na infraestrutura, né? Exato, é isso que eu ia falar. A infraestrutura é bem mais caro do que... E o sistema de proteção, né, Rogério? Sim, bem mais caro do que dar casa para pessoas que perderam a sua moradia. Nós estamos falando aqui em infraestrutura mesmo, né? Rodovias, proteção, dragagem, enfim, né? Tem. Então se falou, não sei quem é que falou. Só em dragagem, Rogério, eu acho que vai precisar de bastante, porque os lugares que eu passo que eu olho para as calhas de rio, dá para ver quantas coisas tem lá dentro. Porque quando nós falamos em dragagem, as pessoas falam só no Guaíba, mas meu Deus do céu, esses afluentes todos, esses pequenos córregos que se transformaram em correntezas, né? Exatamente, então com certeza vai precisar. É muito dinheiro. Deputado federal Carlos Gomes, retomando então, eu tenho um tempinho aqui, 1 minuto e meio, retornando para Brasília, né? Para dar continuidade à sua vida parlamentar, né? Claro. Exato. Nós até nos antecipamos a nossa saída da secretaria, poderia ter ficado até início de abril, mas antecipei para fevereiro. Primeiro, Rogério, para retomar o trabalho na Câmara e também, como sou presidente do Republicanos do Rio Grande do Sul, eu preciso organizar a eleição dos meus pré-candidatos a estadual, que serão 56, dos federais, que serão 32. Vai ter chapa plena. Chapa pura e cheia, exato. Cheia. Então, nós precisamos dar atenção aos nossos candidatos para que todos eles possam estar em condições de fazer a melhor eleição, ter um bom desempenho e, assim, nós alcançarmos um aumento tanto na bancada para a Assembleia como também para a bancada federal. E o governo, e o Palácio Piratini? Bom, o governo aqui, nós... Conversas de coligação, etc. Nós mantivemos sempre e iremos continuar mantendo o diálogo com todos, porém, todos do nosso campo político, direita, centro-direita, que no caso aqui seria as opções tanto o Gabriel como o Tenente-Coronel Zuco. E nós consultamos ali as lideranças e a sua maioria optou por entender que o melhor seria alinhar o projeto ao do Tenente-Coronel Zuco. Então essa é a tendência do partido. Essa é o nosso alinhamento. Deputado Carlos Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. É uma alegria recebê-lo aqui com tantos números que o senhor tem na cabeça aí, porque pegou um rabo de foguete essa tragédia aí que o senhor pegou em cheio, né? Mas pelo jeito, com as bênçãos lá de cima, foi tudo certo, né? Deu para, digamos, pelo menos minorar o sofrimento das pessoas. Né? Com certeza. Tudo isso com o apoio, como eu sempre digo, de todo o corpo técnico da Secretaria, apoio também institucional do governador, do vice-governador, de todos os secretários com quem dialogava a Secretaria de Habitação. Então, eu só tenho que fazer um agradecimento a todos por essa passagem que me enriqueceu enquanto ser humano e como também agente político. Muito bom. Você ouviu Conversa de Sucesso com o deputado federal e até bem pouco tempo secretário de Habitação e Regularização Fundiária, deputado Carlos Gomes. Nosso programa é um oferecimento de IBS, Arquitetura e Conservação Predial, telefone 51 35 16 7701 ou 51 991 747157 e Transportadora Minuano, velocidade para o seu negócio. Hoje à noite convido vocês aí para o programa Noturno 101,3, a partir das 21 horas. E segunda-feira, às 5h30 da manhã, temos um encontro com o programa Agora. Bom sábado a todos, até lá. Você ouviu Conversas de Sucesso.